Olá, pessoal! Ainda sobre as pessoas jurídicas, quando é que elas surgem para o direito? Ou melhor, quando é que elas surgem para o mundo, né? Vocês lembram que na aula anterior a gente explicou a separação patrimonial, que quando surge a personalidade civil ou personalidade jurídica da pessoa jurídica, que então surge a separação patrimonial, o que é patrimônio dos sócios é dos sócios, o que é patrimônio da pessoa jurídica, direitos e deveres dos sócios são deles, direitos e deveres da pessoa jurídica são só da pessoa jurídica. Pois bem, e quando é que surge essa personalidade jurídica? Quando é que surge essa separação patrimonial? A resposta é muito simples. Quando aqueles que serão sócios, da pessoa jurídica, eles pegam o ato constitutivo, que é o regramento da empresa, e levam a registro público. Esse ato constitutivo, ou ele se chama estatuto, ou ele se chama contrato social. A diferença entre estatuto e contrato social, vocês estudam mais aprofundadamente lá dentro do direito de empresa, nos semestres futuros dentro do direito. Eu só tenho uma coisa assim, um spoiler para dar para vocês. Mudar um contrato social é muito mais fácil do que montar um estatuto. Estatuto é um tipo de ato constitutivo que demanda uma alteração muito mais rigorosa do que o contrato social. O contrato social, a liberdade dos sócios é muito grande, mas normalmente o contrato social envolve poucas pessoas, essa é a tendência. Enquanto o estatuto movimenta milhares, às vezes, de associados, de sócios de uma SA, então é mais complicado fazer essa alteração. Não se preocupem por enquanto, tá bom? Dentro do direito de empresa, vocês vão estudar essa diferenciação a fundo. E a respeito disso, só para vocês verem, tudo que nós falamos muda com o momento do registro do ato constitutivo. Antes, o que existia antes do registro? Mesmo que eles já estejam exercendo aquela atividade que seria futuramente da pessoa jurídica, só existem direitos e deveres dos próprios sócios, Então, não existe pessoa jurídica, todos os direitos, todos os créditos, todos os débitos são mesmo da pessoa dos sócios. Depois do registro, não. Aí, como a gente já estudou, existe a personalidade jurídica da pessoa jurídica, então direitos e deveres são da pessoa jurídica e são assim, separadinho com os direitos e deveres dos sócios. Antes do registro, só existe patrimônio dos sócios. Pessoa jurídica nem existe, como é que ela teria patrimônio? Então, tudo ali é o patrimônio pessoal dos sócios. Depois do registro, surge, então, aquele patrimônio separado que a gente vem falando tanto. Antes do registro, todas as dívidas da atividade são do sócio, certo? Não existe pessoa jurídica. Então, tudo quanto é débito que surgir tem que sair do patrimônio deles, mas também os créditos, Depois do registro, não. Os sócios não mais respondem pela dívida daquela atividade. Quem assumiu a atividade é a pessoa jurídica, ela que é a empresária, vamos falar assim, na maioria dos casos. Então, quem responde pelas dívidas e que tem direito aos créditos é a própria pessoa jurídica. Então, quando é que surge a pessoa jurídica? Registro do ato constitutivo. Toda pergunta, pessoal, que cair para vocês, falando, olha, a responsabilidade é do sócio ou da pessoa jurídica, primeira coisa é analisar se o ato constitutivo, estatuto ou contrato social, já foi registrado. Se não foi registrado, em 101% das vezes, vai ser tudo dos sócios. Perfeito? Só para dar um exemplo aqui para vocês, eu estou colocando um caso de jornal, pessoal. Está falando aqui corrupção no futebol, mas isso aqui é uma notícia, eu não estou falando que foi verdade isso não, tá bom? Eu só peguei um caso aqui de jornal para vocês entenderem como que às vezes a autonomia da pessoa jurídica é usada para lesar as pessoas. E não é para isso que ela foi criada, tá bom? Existem remédios para isso.
Então, saiu uma vez na Folha de São Paulo que o ex-presidente da CPF teria deixado a empresa para tentar salvar o patrimônio. Estou falando que ele é culpado, nada disso, nem sei o que virou isso, mas só trouxe aqui a notícia. Então, o que a notícia dizia? Que o sócio, Marim, tinha 1/3 da empresa, 1/3 era da esposa e 1/3 era do filho. E ele tinha muitos credores. Estava devendo muita gente, tinha feito coisas erradas e que os credores estavam se preparando para penhorar esse 1/3 que ele tinha, que era dele, da pessoa jurídica, era o patrimônio, as cotas dele, a participação dele nessa pessoa jurídica. Então, praticamente, ele, como tinha o patrimônio dentro da empresa, ele era sócio de 1/3, os sócios iam pegar 1/3 desse patrimônio. E aí, o que ele fez? Ele saiu da pessoa jurídica. Para que ele fez essa estratégia? Para que quando os credores viessem receber e falassem assim, mas e a pessoa jurídica? Falou, não, a pessoa jurídica é outra pessoa, não tem nada a ver com isso não. E aí ele poderia sair da pessoa jurídica, tentou, né, sair da pessoa jurídica, de forma que os seus credores, ao procurarem patrimônio dele, não encontrariam nada. E aí os credores não poderiam ir na pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica é separado, né? É separado da pessoa do sócio. Então, isso aqui é um exemplo de utilização ilícita da separação patrimonial, de utilização ilícita da pessoa jurídica. Mas, repito, não sei o que virou, não sei se a notícia pode ser falsa também. Se é falsa, sim. Falsa ela não é. Pode ter errado na interpretação. Eu só peguei um caso aleatório no Google para trazer para vocês que, infelizmente, às vezes há uma utilização indevida usando essa ideia da separação patrimonial aqui. Tá bom? Então, só para vocês verem quanto que é uma questão muito usual dos nossos dias, essa questão da separação patrimonial, da existência da pessoa jurídica. Tudo certo então, pessoal? Mais uma vez, obrigado e tem mais aulas aí sobre pessoa jurídica. Valeu demais!